Eu tenho um amigo meu chamado Olavo, acho que eu já contei algumas coisas aqui dele. Ele, ele me contou um caso bastante interessante que tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui. Ele me contou, né, que esse tipo de coisa, isso que ocorreu com ele, retrata muito bem o que nós estamos falando aqui. Ele viveu na sua infância, na sua juventude, adolescência, até na idade adulta, ele viveu fazendo essas coisas, escolhas erradas, processos menos dignos. Ele era um excelente oleiro. Ele trabalhava com barro, fazia vasos daqueles mais lindos e bonitos do mundo, ganhava muito dinheiro, mas ele teve uma série de opções erradas, casamentos errados, coisas erradas, escolhas erradas. E acontece, isso, como nós falamos agora no caso dessa mulher, ele também veio a cair, a começar a sofrer de uma forma intensa. Até que ele veio começar a adoecer mesmo. Já na idade dos seus 40, 40 e poucos anos, quase 50, veio a sofrer muito em função dessas escolhas e desses erros do passado. E veio a ficar acamado, não podia mais trabalhar. O máximo que ele conseguia andar com algumas muletas, algumas coisas. Procurou os amigos sumiram. Procurou os familiares também sumiram. E teve que andar pedindo dinheiro em algumas coisas. E chegou um determinado momento que ele, por alguma coisa, até mesmo por questão de fome, tontura, terminou caindo e quebrando uma perna. E em função disso, ele teria que ficar meses acamado. E sem saber como ter ajuda, como se sustentar. Então o sofrimento atingiu um ápice na vida dele de uma forma intensa. Então ele já estava prevendo um longo período de grande sofrimento. Então ele tomou a decisão de pedir a Deus alguma coisa, sabe? Quando parece que chega um ápice da dor e do sofrimento, onde a pessoa chega a um ponto que parece que abre o seu coração e pede ajuda. E foi o que aconteceu com esse meu amigo. Ele pediu ajuda. No momento dele de se deitar e dormir, ele fez uma prece muito profunda e, sabe, nas lágrimas mesmo, pedindo a Deus que o ajudasse. Que o ajudasse a ter uma saída para aquilo. E como a gente sabe que o plano espiritual é muito bom, no momento que ele dormiu, então ele, de repente, teve um sonho de que um anjo do Senhor chegou até ele, o despertou e ele, assustado, olhando para saber quem era, e ele disse o seguinte, e então esse mensageiro do céu conduziu então ele assim até a sua oficina, onde ele fazia todos aqueles vasos, aquelas coisas lindas. E o mensageiro assim, então olhou, aquele anjo perguntou para ele, Olavo, como que você faz vasos tão lindos, tão perfeitos, tão maravilhosos? E ele assim, ainda meio assustado, ele falou, sabe o que eu faço? Aí quando tocou naquele lado profissional dele, que ele tinha amor por fazer, ele falou, não, sabe o que acontece? Eu pego o barro ainda impuro, cheio de impurezas, eu começo a amassar, esfregar, bater, e faço o processo, jogo isso, jogo aquilo, arranco as impurezas, passo por um processo, provavelmente horas, e às vezes até 2, 3 dias, amassando, batendo, até que o barro fique bem limpo, sabe? Fica de uma homogeneização, assim, de uma forma bem plena. E depois disso eu começo a moldar ele na forma que eu quero. E depois que eu moldo o barro, ele está ali fresquinho, eu coloco ele no forno, aquele calor infernal no forno, e coloco ele lá. Ele passa quase 1 hora, 2 horas naquele fogo infernal. E eu tiro esse vaso, e depois eu passo aquela porcelana para poder ficar vitrificado e devolvo ele novamente pro vaso, pro forno. E mais uma vez aquelas temperaturas altíssimas, aquele fogo infernal. E muitas vezes que eu tiro aquele vaso, alguns deles quebram. Eles não conseguem suportar aquele calor intenso. E o anjo, ele explicando para o anjo o que acontecia. Aí ele falou assim, mas no final, aqueles que conseguem suportar tudo, eles se tornam lindos e maravilhosos, como você está vendo. Então, aí que o anjo então disse para ele, meu filho, é assim que Deus nos trata. Muitas vezes tomamos caminhos que nos enchem de impureza, que nos enchem de mágoa, de dor, de sofrimento. Então, muitas vezes, nós nos sentimos também como se fosse uma mão pesada de Deus, nos amassando, nos pegando, nos pressionando para tirar, extirpar de cada um de nós todas essas impurezas. E depois, Deus amorosamente tenta nos moldar de uma forma melhor.
E muitas vezes nós somos lançados no forno das aflições, no calor da dor. Muitos são os espíritos que não conseguem resistir. Mas aqueles que resistem, eles conseguem brilhar. Eles conseguem sobreviver. E conseguem reparar tudo aquilo que eles fizeram, seja de erros, que alcançamos nessa atual existência. Então, isso significa que todos nós temos a oportunidade de nos tornarmos vasos perfeitos. Só depende da nossa resignação. Só depende da nossa obediência. Só depende do empenho que nós colocarmos em cada um de nós de entendermos aquilo que nós precisamos mudar em nós para nos tornarmos melhor. Então, essa história que esse amigo meu me contou, e muitas vezes nós nos encontramos assim. Nós nos encontramos, somos despertados muitas vezes pela dor, e nós somos surpreendidos. Mas por quê? E muitas vezes nós estamos sendo amassados, pressionados, e depois aquele calor da dor, nós não sabemos por quê. Então é um momento que nós temos que pensar. É um momento que nós temos de refletir. Por que eu estou passando por isso? Isso não é de vida passada. Porque se fosse de vida passada, por que eu ia passar só agora? Então é esse tipo de coisa que nós temos que começar a pensar. E muitas vezes também, Éder, são muitas vezes que nós também não conseguimos entender os motivos da nossa dor. Quando nós conseguimos entender o motivo da nossa dor, nós optamos. Vou seguir, vou corrigir, vou suportar, porque senão eu vou quebrar, como quebrava os vasos no forno. Eu não vou ficar perfeito, eu não vou ter condição, e eu vou retornar à pátria espiritual sem ter conseguido. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.